eu estou meio perdida. Eu acho que eu não mandei ainda o PD para vocês. Ou já Professor, mandei? mas o PUD está no site do colegiado, professora. Ah, já está no site. Está no site do Eu já colegiado. enviei para o colegiado, já está no colegiado. Mas, às vezes, eu enviava também já para o representante. Mas eu não enviei ainda para você, não é, Vitor? Enviou, Vitor? professora? Enviou não. Pronto. Então, eu vou enviar o PD para vocês, né, para vocês terem noção, né, de como eu acho que Vitor já teve, porque. E quem vai ofertar essa disciplina são duas professoras, eu e a professora Naísa. Tem uma aula que é com a professora Lucimar, né, somente uma aula. Então, logo nessas primeiras aulas, vocês terão 3 aulas comigo, né? E depois vocês terão aula com a professora, 2 aulas comigo, depois aula com a professora Naísa, uma aula, e depois continua novamente comigo. E é justamente os conteúdos. A gente vai estudar de início o recém-nascido normal, que a gente já inicia hoje, né? Inclusive, eu mandei até por vir uma atividade, e às vezes eu gosto de fazer assim, para. Às vezes pode até ser um pouco assim na véspera, mas é importante que vocês já. Quem já leu, já viu alguma coisa sobre o recém-nascido, para facilitar o conhecimento. E, e, e depois a gente vai. Depois a professora Anaísa vai falar sobre as principais patologias que acometem, as doenças que acometem o recém-nascido normal. Quando a gente termina o recém-nascido, a gente entra na consulta pediátrica, na consulta de puericultura, no aleitamento materno, vacina. Tem algumas aulas, algumas atividades que vão ser remotas, né, por conta da carga horária que pela carga horária ficava, e também por ser algumas aulas que vão ser, não, desculpe, não remotas, vão ser assíncronas, né, que vão ser atividades que vocês vão fazer, né, de forma assíncrona. Então, essa aí, hoje a gente não, a gente vai começar já com o estudo do recém-nascido normal. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa antes da gente começar? Então, vamos lá, né? Quando eu falei com o Vitor ontem pelo WhatsApp, eu pedi a ele para vocês baixarem no celular uma foto de um recém-nascido, para vocês se familiarizarem com o recém-nascido. Claro que quando essa aula não era remota, vocês, ao mesmo tempo que vocês estavam tendo uma teórica, vocês tinham uma prática já na maternidade, tendo contato com o recém-nascido. Então, foi uma forma que eu coloquei para vocês visualizarem o recém-nascido, né? E mandei 4, acho que foram 4 perguntas sobre o recém-nascido. E alguém de vocês chegou a baixar uma foto ou respondeu as perguntas que eu fiz? Como foi? Sim, professora. Quem está falando? Eliene. Eliane. Sim, Eliane. E aí, o que é que você viu em relação à história do recém-nascido? O que é importante? Como a senhora colocou, né, a questão da identificação, desde a história pregressa dos pais, né? Saber como que esses pais, onde que eles moram, a idade, a escolaridade, se fez pré-natal ou não, se o pai bebe, fuma, usa drogas, até para ser um processo de educação posterior para esses pais. A identificação do próprio RN, a data do nascimento, o peso, os centímetros que nasceu esse RN. Acho que da parte de identificação, acho que é isso, né? Eu só vou fazer uma
Alguém leu mais Se sobre identificação? para essa mãe, se é primigesta, enfim. Quando você faz a identificação, ainda você não fez do RN, porque você está falando antes do nascimento. Então, você vai fazer a identificação da mãe, né? A história clínica é da mãe, certo? Porque depois é que o recém-nascido vai nascer, né? Então, E aí é importante que você saiba, nessa identificação, como você falou, a profissão, as condições de moradia, né? A profissão é importante, se as condições de moradia, porque pode ser moradora de rua, né? Ela pode morar tanto num bairro que tenha sistema de esgotamento, de água encanada, como ela pode ser moradora de rua, né? Então, assim, é importante você saber a identificação, a procedência, ela pode ser de outra cidade, de outro estado. Então, é muito importante. Já na história, isso você faz, quando é que você faz essa identificação? Quando é que você tira essa história? E de quem é que você, hein, Bruno? De quem é que você, com quem você conversa? Para saber a identificação. Daquele feto, né? Que está prestes a nascer, que aquela mulher deve já estar internada na maternidade em trabalho de parto. Hein, Bruno? Oi, professora, que aqui tá uma zoada danada. Está conseguindo ouvir? Oi? Estou Não está conseguindo escutar. ouvir? Estou conseguindo escutar. Que, não, no caso da identificação, aí faz da mãe, né? Tanto da mãe quanto do pai. Basicamente isso que a Aline falou. Mas, assim, na prática, você tira a história, pode até tirar da mãe, do pai também, se ele estiver acompanhando a mãe. Sim. Mas você faz a história da mãe, né? Da gestante que está internada em trabalho de parto. Isso. Para saber quem é esse recém-nascido, certo? Isso. Então, aí, a identificação é isso, endereço, RN de Maria José, endereço tal, né? Cidade profissão tal. da mãe, onde mora a procedência, a naturalidade da mãe. Cor, né? Então, depois disso, o que é que você vai querer saber? Em relação no caso, à gestação. Aí agora vão ser os antecedentes obstétricos, não é isso? Os antecedentes obstétricos da mãe. Da mãe, né? Claro, da mãe. Aí no caso... Mas referente aos seus antecedentes, e não os antecedentes daquela gestação. Isso, aí no caso vai ser o número de gestações, quantos abortos essa mãe já teve, quantos partos também ela já teve, deixa eu ver mais... As complicações que ela pode ter tido, né? As complicações, se eu também creio que seja, se essa mãe, ela teve sífilis, toxoplasmose, a questão do HIV também, se ela já é imunizada para hepatite B. Isso a gente está falando dos antecedentes obstétricos da mãe, né? Isso. Esses exames, a gente, claro, se ela disse que fez tratamento para sífilis, a gente vai investigar, mas vai investigar nessa gestação. Agora, um antecedente da mãe importante é tipo, ela é cardiopata, ela é nefropata, ela tem uma coagulopatia. Depois eu vou falar um caso bem interessante para vocês, de uma mãe que tem uma suspeita de uma coagulopatia. E como essa coagulopatia interferiu na vida do recém-nascido, né? Então, assim, são os antecedentes daquela mulher que ela... Entendeu? Aí, depois, você vai saber os antecedentes dessa gestação. Aí, dessa gestação, é que você vai saber quantas gestações, quantos abortos, se já teve feto morto, né? Se já teve algum ato morto, se, quantos filhos vivos ela tem, o que mais? Dessa gestação. Isso, se ela já teve também, aí no caso, se ela também, no caso dos antecedentes obstétricos, se ela teve internações também anteriores, se ela teve um acompanhamento regular de pré-natal, a quantidade de consultas que ela teve. Quantas consultas? No mínimo.
6 consultas. Tem uma Mariana aqui, 6 Mariana consultas. Barbosa. Viu, Bruna? Vou perguntar a Mariana agora. Mariana Barbosa. Oi, professora. Oi. Professora, eu também vi que era em torno de 6 consultas. 6 consultas. Ela tem um pré-natal, no mínimo, 6 consultas, né? Que ela tenha feito, né? E aonde ela fez o pré-natal? Aí você vai ver se ela fez no SUS ou se ela fez em clínica privada, né? Uma orientação. Eu vi também que tinha que ver a questão do ultrassom, né? Quando é que ela tinha feito o último ultrassom, para ter eu vi também que podia pegar também quando foi a data da última menstruação dessa paciente. Eu vi algumas informações desse tipo. Eu coloco aqui nos antecedentes obstétricos dela ou não? Faz parte dos antecedentes. Já faz parte da história, não da história daquela gestação, né? Porque quando você tem a DUM, você vai ter o quê? A data provável do parto, né? Seria a data provável. Que para o neonatologista, para o pediatra que está dando assistência àquele recém-nascido, talvez a data provável não vai ser tão importante quanto para o obstetra. Mas é importante que você saiba a DUM, né? Porque aí você tem noção da data provável. Em relação aos ultrassons, que ela tem, é importante que ela faça, né? No primeiro trimestre, depois ela faz o morfológico, depois ela faz o ultrassom no último trimestre. Então, assim, é importante porque você já pode, o pediatra já pode saber de qual seria uma patologia que poderia ser detectada na ultrassom, e que, no caso, aquele parto já seria planejado. Aí, no caso, eu teria que ver a questão do líquido amniótico, não? Do bebê? Se tá normal, se não tá. Isso é importante, mas assim, para determinar patologias que poderiam vir interferir mais naquele nascimento. E aquele nascimento poderia deixar de ser normal, se ela tivesse um índice de líquido amniótico baixo, né, que a gente chama AILA, né? Outra questão importante que você precisa saber em relação à história materna seria em relação a Ito. Ito Moura pesquisou alguma coisa? Está ouvindo, Ito? Bom dia, professora. Bom dia. Em relação aqui à pesquisa, Como? a senhora perguntou o quê? Porque tá vento doido aqui na roça. Está na roça. Veja só, eu estou perguntando o que é que você... se você leu alguma coisa sobre a história clínica do recém-nascido. A gente já falou da identificação dos antecedentes obstétricos, agora está falando dos antecedentes da Professor, cortando tudo aqui. Não está conseguindo. Na próxima aula você vai arrumar um lugarzinho mais... Que não tá dando não. Porque lá dentro estão fazendo serviço na casa. Entendi. E Vitor Josuan, que é o representante, não é, Vitor? Oi, professora. Vitor? Oi, professora. Bom dia, né? Bom dia ainda. Então, você leu alguma coisa sobre antecedentes? Eu vi... eu basicamente peguei os dados de uma mãe de um RN, ela tinha 27 anos, aí era parda, tinha como trabalho, ela era doméstica, e ela teve uma gestação com um parto, 0 abortos, e ela é procedente de uma cidade chamada Divinópolis, Minas Gerais, e ela teve intercorrências obstetrícias, ela teve ruptura das membranas amnióticas, e ela fez 6 consultas de pré-natal. A data da última menstruação dela foi
16 de 3 de 2019 e a vacinação está atualizada. Esses dados você pegou numa caderneta de uma gestante ou você entrevistou a gestante? Não, eu peguei de um caso clínico, eu juntei essas informações de um caso clínico que eu achei na internet, eu não tinha... Assim, isso tudo é para facilitar um pouco para o que a gente vai falar para vocês, né? E também para vocês saberem. Então, assim, eu agora vou fechar para a gente começar a aula, é que quando você tem uma gestante em trabalho de parto, você sendo pediatra, você vai fazer essa anamnese pré-natal, essa anamnese anteparto, né, que você faz. Então, você conversa com a mãe e você pega também dados do cartão do pré-natal. Então, é muito importante, quando vocês estiverem, seja na unidade básica de saúde, você está sempre orientando a gestante para não esquecer de levar o cartão, porque muitas vezes ela esquece, ou então ela não leva, e o cartão do pré-natal, não o cartão, a caderneta de saúde da gestante, desculpa, estou falando um termo mais antigo, é a caderneta de saúde da gestante. Ela tem todo o histórico, e tanto para o obstetra como para o pediatra é muito importante. Então, além disso, o que é que você vai investigar? As doenças, tipo, as vacinas, que já falou, hepatite, influenza e tétano, né? As doenças que podem ser transmitidas durante a gestação, que seriam através dos testes da sorologia. Então, que normalmente ela faz no primeiro e no último trimestre. Então, HIV, o VDRL, hepatite, toxoplasmose, são as que você pode estender mais, mas que são as que são preconizadas no pré-natal pelo Ministério da Saúde, no SUS. Você precisa saber, porque, de repente, se ela tiver um IgM positivo para toxoplasmose, essa criança, você vai precisar intervir nessa criança, você vai precisar iniciar um tratamento. Se ela não fez tratamento de sífilis e ela é um VDRL positivo, você vai fazer o tratamento de sífilis para aquela criança. Importante também, outras doenças. Quais seriam as doenças mais prevalentes na gestante? Hipertensão e as infecções seriam a infecção do trato urinário. Por quê? Porque, principalmente as infecções, elas podem trazer para o recém-nascido uma infecção congênita, uma infecção neonatal, né, precoce. E aí você precisa também intervir. Então, esse histórico, hoje, atualmente, né, com a pandemia, com a Covid, a gente também questiona em relação se ela teve contato com pessoas doentes, né, principalmente que teve o sintomático respiratório, ou se ela mesma teve Covid, se ela é vacinada, se ela teve contato com pessoas que tinham dengue, zika, chikungunya. Então, toda essa anamnese você deve fazer antes do nascimento, no período que ela está já internada na maternidade. E que, com certeza, vocês vão ter a oportunidade, seja agora, seja no internato, de ter essa experiência. E, a partir daí, depois disso, você vai reconhecer o que aí agora onde eu vou entrar com a aula, o que é um recém-nascido normal. A gente não vai se detalhar no recém-nascido patológico, a gente vai falar hoje de um recém-nascido normal. Vocês vão saber como é que você sabe que quando ele nasce em boas condições, quando esse recém-nascido ele é de termo, ele é pré-termo, ele é pós-termo, ele é big, ele é baixo peso, ele é grande para a idade gestacional. A gente vai falar sobre isso e depois que exame físico, depois de você ter feito a anamnese com a mãe, como é o exame físico do recém-nascido, certo? Eu vou passar aqui a aula. Vou ver se eu consigo dividir aqui. Ver se eu me lembro. Está dando para me ouvir?
Assim, professor. Deixa eu ver se eu consigo aqui dividir essa aula. Você tem que saber dividir com você aí. Professora, a senhora precisa colocar para compartilhar a tela. Tem uma opção aí embaixo, do lado do microfone da câmera, que fala apresentar agora. Peraí. É detalhe da reunião, é? Oi, professora, repete, não escutei. Por aqui, viu? Tá. É. Vou colocar a tela inteira, que é mais fácil. Diga-me. Não, professora, nada não. Aí agora a senhora só precisa abrir o slide lá no PowerPoint e tá tudo certo. A gente já tá vendo aqui sua tela. Já tá vendo? Tá. Pronto. Então vamos ficar assim depois. Eu acho que tem que voltar lá para o começo. O PowerPoint. Tá dando para ver? Tá dando para Vitor? ver, porque a senhora tem que colocar em tela cheia lá, professora, o slide. E agora? Show de bola. Deu certo. Ok. Deu certo? Pronto. Então, a gente já falou em relação ao recém-nascido, né? Aqui, vocês, a gente vai falar agora durante o exame, eu vou detalhar mais sobre as principais características do recém-nascido e a história, identificação, antecedentes. Faltou falar um pouco do parto e as condições de nascimento, que a gente vai falar mais sobre isso quando eu falar sobre reanimação neonatal. E aí, é importante que vocês entendam que quando você tem um recém-nascido, o pediatra, né, ele precisa classificar todo recém-nascido que ele assiste,
ele precisa ser classificado, né? Para ele receber o diagnóstico, é importante que você classifique esse recém-nascido. E aí, como é que você vai classificar? Como é que ele pode ser classificado? Ele pode ser classificado quanto ao peso, né? Então, todo recém-nascido que nasce com menos de 2.500 gramas, ele é classificado como um recém-nascido de baixo peso. E aí, um recém-nascido de baixo peso, ele pode apresentar, ele já deixa de ser um recém-nascido normal, né? Ele pode ter patologias, né? E aí, depois, ele é subclassificado em 2 subgrupos, que seriam os extremo baixo peso, que são os recém-nascidos de 1.000 gramas, e entre 1.000 e 2.490 gramas, que seriam os recém-nascidos de baixo peso ao nascer. E alguém pode me dizer alguma patologia que esses recém-nascidos de baixo peso podem apresentar, que vocês vão estudar aqui mais para frente com a professora Anaísa? Está dando para me ouvir? Assim, professora, acho que icterícia neonatal, né? Muito bem. Icterícia neonatal, hipoglicemia. Então, se você tem um recém-nascido de baixo peso, você já tem que pensar que esse recém-nascido pode já apresentar essas patologias, certo? A outra classificação seria quanto à idade gestacional do recém-nascido. Para você classificar se ele é prematuro ou pré-termo. Então, você precisa saber a idade gestacional. Quando você tem um feto, você tem a idade gestacional que foi dada pelo obstetra, né? Essa idade gestacional é pela ADU, é pela altura do fundo uterino, pela ultrassonografia do primeiro trimestre. Quando você vai assistir a um recém-nascido, você já sabe mais ou menos a idade gestacional dele, né? Se você está na sala de parto e você entra num parto normal, ou num parto vaginal, num parto cesárea, você já sabe se ali é um recém-nascido prematuro ou se é um recém-nascido de termo. Porque já tem a idade que o obstetra, a idade dada pelo obstetra. Porém, quando o recém-nascido nasce, você faz o cálculo, que é isso que a gente vai falar agora, sobre a idade daquele recém-nascido, para saber se ele é termo ou pré-termo. Quando você faz o cálculo, que eu vou já falar sobre isso com vocês, você vai classificar também se ele é imaturo extremo, né, quando ele nasce com menos de 28 semanas, né, e os outros recém-nascidos, que é considerado pré-termo, 28 a 36 semanas de gestação. O recém-nascido de termo, para a pediatria, né, ele é considerado 37 semanas e 37 a 41 semanas e 6 dias, né? E ele só é considerado pós-termo quando a idade gestacional dele é superior a 42 semanas de gestação. Na ginecologia e obstetrícia, tem o pós-data, que é depois de 40 semanas. Mas na pediatria você não considera essa classificação. Ele é considerado de termo até 41 semanas e 6 dias. E aí existe outra classificação, que é quando você faz uma relação entre o peso e a idade gestacional. Então, para cada época da gestação, existe uma variação de peso considerada normal, que vai entre o percentil 10 e o percentil 90, para uma população estudada, né? Então, se o recém-nascido sai daquele canal de crescimento, né, acima do percentil, ele é considerado um GIG, né? Um grande para a idade gestacional. E se ele está dentro daquele canal, entre os percentis 10 e 90, ele é considerado AIG, que essa siglazinha AIG, né? E abaixo do percentil, ele é considerado um recém-nascido pequeno para a idade gestacional, que é o PIG, né? Abaixo do percentil 10. E esses recém-nascidos GIG e esses recém-nascidos PIG
também ele já não é um recém-nascido, eles são recém-nascidos que também podem ter patologia. Uma doença materna, né? Qual seria uma doença materna que poderia fazer com que esse recém-nascido fosse ungido? Vocês têm noção? Diabetes gestacional? Diabetes gestacional, né? Então, por isso que é importante você saber fazer anamnese materna, você ter acesso ao prontuário da gestante, você ter acesso ao cartão, à caderneta de saúde da gestante, porque um recém-nascido, filho de mãe diabética, né, que é filho de mãe diabética, ele, muito provavelmente, você vai ter que fazer uma triagem para hipoglicemia, porque esse recém-nascido, ele provavelmente, se você não fizer a triagem, não fizer a prevenção, ele pode ter hipoglicemia. Por isso que é importante, todo recém-nascido, ele é classificado. Ele recebe você vai classificar ele quanto ao peso e à idade gestacional. E você classifica por onde? Por um método, e existem outros métodos, mas na nossa prática, você utiliza o método mais utilizado, é o método de Capurro, né? E Capurro foi a pessoa que estudou variáveis que determinam a idade gestacional. Então, são 5 variáveis que você determina a idade gestacional somática. Tem o Capurro somático e o Capurro somático neurológico. Também na prática, como vocês estão iniciando, né, vocês estão estudando a medicina geral, vocês não estão estudando, vocês ainda não estão na especialidade. O que a gente vai detalhar e vai falar com vocês, e que é importante que vocês saibam, e que treinem, e que estudem, porque vocês vão, quando vocês estiverem lá no rodízio da maternidade, que vocês vão ter que revisar, vocês vão ser cobrados sobre isso, né? Porque vocês lá vão ter a oportunidade de muito provavelmente, realizar o Capurro. Então, eu coloquei aqui imagens, para vocês verem no exame físico que você faz do recém-nascido, como é que você realiza o Capurro. Então, você observa o quê? A forma da orelha, né? Quando a parte superior da orelha é toda dobradinha, tá dando para eu mostrar, tá dando para eu ver a setinha, não tá? Ou não? Tá sim, professora. Então, quando a orelha é toda dobradinha, né? Ele atinge a maturidade máxima. Então, ele recebe uma nota. Na orelha, ele recebe 4 notas, né? E aí, aqui, quando ela está como essa toda dobradinha, ela recebe a nota de 24. Outra variável importante é o tamanho da glândula mamária. E muitas vezes no início, os estudantes confundem muito, porque a glândula mamária e a formação do mamilo. Então, você vai olhar a glândula, palpar a glândulazinha mamária, certo? Se ela é menor do que meio, ela recebe uma nota. Se ela é entre meio e 1, ela recebe centímetro, né? Ela recebe outra nota. E quando ela é maior do que 1 centímetro, ela recebe a nota máxima. Para isso, você tem uma tabelinha. A formação do mamilo, aí aqui vocês estão vendo só a marca de um mamilo, né? A imagem não é muito boa, mas você vê uma marquinha de um mamilo. Então, quando você só vê a marca e a areola não é abaulada, é a nota mínima, né? Quando você tem a areola grande, toda abaulada, como essa daqui, ó, a areola, não é a glândula, é a areola, ele tem a nota máxima. Depois você tem a pele, que aqui é uma pele bem, até, assim, a imagem fica até esquisita, porque ela é toda marcada, né? Toda pregueada, é a nota máxima, né? E por fim, as pregas plantares. Você vê que esse pezinho aqui é todo cheio de prega, certo? Então, é importante que, já que a gente está fazendo uma aula à distância, que a gente não está tendo oportunidade, vocês procurem visualizar
fotos do recém-nascido, né? Que não é de fotos de recém-nascido, né? Que vocês possam, mesmo não sendo na prática, vocês possam estar tendo, ou no livro, ou no texto, vocês estão tendo a oportunidade de ver. Então, para avaliar a idade gestacional, pelo método de Capurro, você tem a formação do mamilo, né? Que a areola plana ela é maior do que 0,75. Isso aqui foi um casozinho que eu coloquei, né? A textura da pele, forma da orelha, a glândula mamária, pregas plantares, mas existe a tabela aqui. Aí, como é que você vai fazer essa classificação? Você soma, você dá todas as notas, né? E depois você divide com uma constante, que é 204. Vou mostrar aqui no fundo. E essa constante divide por 7. Então, ó, se você tiver uma areola plana maior do que 0,75 centímetros, aí você vai dar uma nota de 15. Se a pele tiver mais grossa, você também dá a nota de 15. É 15 com 15, 30. A orelha só está parcialmente curvada. Aí 15, 30 você dá uma nota de 16. Aí seria 15, 15 com 16. Quanto é que 46. Aí? 46. A glândula mamária ela está entre meio e 1 centímetro. Aí seria 10. 56. Quanto? 56. E as pregas plantares recortam sobre a metade anterior do pé, né? Que não seria, deixa eu mostrar aqui, só seria aqui o recorte, certo? Aqui seria lisinho. Aí você daria, quando tem 15. 71. Pronto. Aí soma com 204. Por quanto, professora? 204. Deu 275, né? Isso. Aí divide esse valor por 7. Veja quantas semanas dá. Quanto deu? – 39 semanas, professora. E o que sobra o que sobrou o decimal foi de quanto? Eu não fiz a conta. 28. 28. Esses 28, para você ter a quantidade de dias certo, aí você multiplica ele por 7. 0,28 multiplicado por 7 fica quanto? – 1,96. Pronto. Então, ele vai ter 39 semanas e 2 dias. Isso seria o capurro somático dele. Então, aí o que é que você vai fazer? Você vai ter um bebê de 39 semanas e 2 dias, e o peso desse bebê, ele foi de 3,2 kg, certo? Aí você vai em um gráfico, que eu vou mandar esse gráfico para vocês, porque antes a gente tinha um mapa, que a gente colocava num mapinha, um outro gráfico, mas hoje a gente usa uma tabela. Então, você vai numa tabela de crescimento gestacional, eu vou encaminhar essa tabela para vocês, e aí você classifica ele, se ele é de termo, se ele é a termo, se ele estiver dentro daquele percentil, entre 10 e 90. Deu para entender? Ou não? Cada um para me ouvir? Tá. Deu para entender? Claro que eu não coloquei aqui, é porque
esse gráfico está no meu WhatsApp, mas tá meio difícil de eu encontrar ele. Mas logo que eu termino, eu vou pegar o gráfico e logo mando para vocês. E aí, vocês vão... É importante que vocês treinem para vocês entenderem, porque isso é uma... E também eu vou mandar a tabela do Capurro, porque aqui foi eu já sei a nota, eu dei os pontos, mas você tem uma tabela que você vai dando os pontos conforme você classifica a areola, classifica a pele, classifica a forma da orelha, a glândula mamária e pregas plantares. Você não pode para você dar o diagnóstico do recém-nascido, você tem que fazer o Capurro. Vamos dizer que esse bebê meu tem 3.200 e o Capurro dele foi 39 semanas e 2 dias. Eu sei que ele está dentro do percentil, ele está entre o percentil 10 e o percentil 90, né? Então, ele é um RN termo, certo? E ele, com 1 quilo, 3.200 é um peso adequado, né? Seria inadequado se o peso fosse quanto? Está dando para ouvir? Vitor? Sim, professora, está dando para ouvir. Repete a pergunta, por favor. Se o bebê, se esse bebê, em vez de ter 3.200, ele tivesse 2.490, ele seria o quê? Baixo peso. Baixo peso, né? Então, e ele é do sexo masculino. Então, como é que eu iria colocar o diagnóstico dele? Ele seria um recém-nascido de termo, né? Porque ele não tem 39 semanas e 2 dias? Sim. Então, recém-nascido de termo, baixo peso, aí eu ia colocar no gráfico e ia ver se ele era adequado, se ele estava dentro do percentil ou se ele não estava dentro do percentil. Se ele não estivesse dentro do percentil, ele era de termo, mas ele era pequeno para a idade gestacional. Então, todo RN que você assiste, né, você precisa fazer... O primeiro diagnóstico é esse. Aí depois vem os outros diagnósticos, né? Mas a gente está... de vez em quando eu falo em patologia, mas a gente está assistindo a um recém-nascido normal, né? E aí, em um recém-nascido normal, a gente precisa fazer o exame físico, depois que ele nasce. Esse exame físico, existe o primeiro exame físico. O primeiro exame físico, o nome já está dizendo. Quando é que ele deve ser feito? O primeiro exame... Ao nascer. Ao nascer. Ao nascer. Bom, ao nascer, o pediatra faz o primeiro exame físico, que é o exame físico geral, né? Que não é o exame físico detalhado. Então, nesse exame físico, você vai ver o quê primeiro? A postura do recém-nascido. Nessa imagem aqui, vocês veem que ele fica com a cabecinha lateralizada, né? Os braços fletidos e as mãos fechadas. Então, em decúbito dorsal. Então, isso aí é a postura de um recém-nascido normal. Se por acaso ele não estivesse com o braço fletido e as pernas fletidas, você ia pensar em alguma patologia. Tipo, se ele tivesse com o braço fletido e o outro estendido, você ia pensar em quê? Então, assim, se ele é para ficar todo fletido, né? O tônus dele é flexor, né? Então, o que é que você ia pensar se ele tivesse com o braço largado, se ele tivesse com o braço estendido? Você ia pensar em uma paralisia, em um trauma, né? Que é a patologia mais frequente, né? Que, no caso, uma fratura de clavícula, também, mas principalmente nas paralisias, uma paralisia braquial, certo? Então, se ele não estivesse... a cabeça do bebê
centro do recém-nascido ela é lateralizada, ela só vai para a linha média quando ele chora. Então, quando você que tiver contato com o bebê, observe, isso em decúbito dorsal. E a face dele? Esse parece até aqueles bebezinhos de newborn. Mas, assim, parece aqueles bonecos newborn. Mas o rostinho dele tem uma característica que todo recém-nascido tem. Mesmo geneticamente ele parecendo com o pai, parecendo com a mãe, né? Mas, assim, o que é que caracteriza o rosto de um recém-nascido? O que é que vocês estão vendo aí nessa face? Um de vocês aí, o que é que vocês dizem? Edema. Edema onde? Pálpebra. Pálpebra. Então, muito provavelmente, a maioria dos recém-nascidos tem os olhinhos fechados, porque edema palpebral. Isso é típico da face do recém-nascido. O que é que você observa mais assim em volta do rosto? O rosto, o queixo do recém-nascido, ele é pontudo, ele é redondo? Como é a face do recém-nascido? Arredondada, né? Não tá vendo, você não está vendo que eles têm uma micrognatia fisiológica, a maioria o queixo é curto, né? E a face é arredondada. Você não tem distanciamento dos olhos, né? Seria hipertelorismo. A orelha aqui não está dando para ver, mas é importante você ver a implantação da orelha, se ela está no mesmo nível dessa comissura da pálpebra. Ela tem que estar na mesma altura para você não pensar em implantação baixa da orelha, certo? O osso nasal é importante você identificar se não tem, se ele não é achatado, porque está relacionado com alguma síndrome. Então, quando você tem uma face que você não observa nenhuma alteração relacionada a síndromes, você diz que é uma face, como é a face do recém-nascido? É atípica. Quando é típica, se você classificar como típica, aí você vai dizer que ela é típica porque tem uma micrognatia, tem uma implantação baixa de orelha, e é típica de... a fenda palpebral é oblíqua, né? Como seria oblíqua? Seria nesse sentido, né? Então, assim, seria típica de algumas síndromes, principalmente no caso de Down, né? Então, é importante... seria uma face, quando ela é típica, seria uma face sindrômica. Diga. Veja só, a chamada vai cair em 4 minutos, porque agora tem um limite de 1 hora gratuito. Eu vou mandar um link para a senhora e para todo mundo no grupo da turma agora, para a gente entrar em outra chamada, porque só pode ficar 1 hora. Daqui a 4 minutos vai cair. Tá bom? Então eu entro novamente, é? A senhora vai precisar, todo mundo vai precisar entrar novamente. Eu tinha visto isso aqui. Parece que para... E eu ia colocar e depois não coloquei. Parece que para demorar, parece que tem que pagar, né? Se você fizer pelo e-mail da Univasf, o e-mail institucional, você não precisa pagar, não. Não tem limite, não. Mas aí não é pelo Meet. É pelo Meet também. Porque quando a professora entra pelo Meet, tem a opção de trocar a conta. Aí se a professora entrar pela conta da Univasf, pelo Meet, aí não precisa pagar, não tem limite de tempo. Aí eu tenho que trocar a conta no meu computador, é? Isso, quando a senhora for entrar pelo Meet, aí tem lá a opção trocar de conta. Aí a professora troca de conta e entra. Professora. Não, eu loguei... Não. Professora, tem que logar por ele, né? Eu mandei no seu WhatsApp o link novo e mandei no grupo da turma o novo link. Certo.
Então, eu tenho que encerrar essa chamada. Tem que encerrar essa chamada. É só encerrar essa e entrar uma na outra. Viu? E aí? Acho que a senhora precisa compartilhar a sua tela aí, né? Que não está compartilhando, não. Aí, né? Esse é na página do Meet, professora. A senhora abre a página da reunião e compartilha a tela com a gente. Aí depois volta no slide. Não aparece a partilha. Apresentar agora, professora, lá embaixo. Sim. Aí, quando eu apresento agora, eu coloco, eu Coloca na opção tela inteira. Aí vai aparecer sim. uma telinha, a professora aperta lá na telinha do computador e compartilha. Ah, lá no computador. Quando a professora aperta no apresentar agora, aí aparece as opções. A professora coloca tela inteira. Sim. Aí vai aparecer a janelinha.
no meio da tela. A professora seleciona a telinha e aperta em compartilhar. Ah. Deu certo? Deu. Eu Aí agora a professora pode abrir o slide e a gente já vai ver. A professora apertando esse botãozinho de ocultar aí embaixo, por favor. Pronto. Vamos lá, a gente estava no choro, né? No exame físico geral do recém-nascido, né? Então, o recém-nascido normal, o que é que ele tem? Ele tem um choro vibrante e sonoro, né? E quando ele chora, ele traz ele traz a cabeça para o centro do corpo, né? Então, ele na postura, ele está com a cabeça lateralizada, mas quando ele chora, ele traz sempre a cabecinha para o centro do corpo. Isso é normal, né? Você vê que aqui, a gente volta para a postura, os braços são os braços fletidos, as pernas sempre fletidas, as mãos fechadas, né? Esse tipo de tônus é o tônus flexor, principalmente quando ele chora. Por que é importante? Porque dependendo do tipo, se o choro do recém-nascido não é alto, vibrante, sonoro, você pode pensar em algumas patologias. Tipo, se ele, em vez de chorar, ele geme, né? É um choro gemente, você pode pensar numa patologia respiratória. Se quando ele chora, ele chora como aos gritos, né? Então, assim, você pode pensar numa patologia neurológica. Se ele chora se ele chora o tempo todo, né? Então você também pode pensar em algo do sistema nervoso central. Então, por isso que é muito importante você reconhecer o choro do recém-nascido. Em relação, ainda dentro do exame físico geral, você tem o exame físico inicial, você vai ver essas três características você define no primeiro exame. Ainda no primeiro exame, você vai fazer o quê? Você vai ver se tem malformações congênitas, né? Se tem alguma malformação, se ele apresenta, em relação a algum desconforto respiratório, vai identificar, vai ver o corpo umbilical, quando você corta o corpo umbilical, se tem duas artérias e uma veia, vai ver a clavícula, se a clavícula se tem alguma crepitação. O pato do recém-nascido é importante para ver se não tem nenhuma fenda. A fontanela anterior, se está aberta. O ânus, se a expressão é permeável. E a genitália, você vai descrever se é uma genitália masculina ou feminina. Então, esses dados fazem parte do primeiro exame físico do recém-nascido. Em seguida, você dá o diagnóstico, é um recém-nascido normal, atendo do sexo masculino, termina de preencher os dados, e aí você, se é um recém-nascido normal, ele vai ser encaminhado junto com a mãe para o alojamento conjunto, né? Em momento nenhum, um recém-nascido normal, ele será separado da sua mãe. Ele deve ser encaminhado para o alojamento conjunto. Quando ele nasce de parto normal, quando ele nasce vaginal, quando ele nasce de um parto cesárea, ele deve permanecer em contato, pele a pele, com sua mãe, durante o correto, seria por 1 hora. E depois é que você vai prestar outros cuidados, que a gente vai falar depois, os cuidados de prevenção de doenças desse recém-nascido, e fazer esse exame físico
geral. Depois de 12 horas, quando esse recém-nascido ele está em alojamento conjunto com sua mãe, né? Então você se deve, a partir, principalmente, pode ser feito a partir de 2 horas de vida, mas na prática se faz a partir de 12 horas. Por exemplo, ele nasceu hoje às 10 horas da noite. Ele nasceu às 10 horas da noite. Então, no outro dia, às 8 horas, às 7 horas, às 10 da manhã, será feito o primeiro exame físico do recém-nascido. E aí, novamente, você, para examinar o recém-nascido, ele precisa estar sem roupa, né? O exame deve ser feito na presença da família, da mãe, do pai, né? E é importante que nesse exame você vá esclarecendo dúvidas, explicando. E o exame do recém-nascido ele deve ser feito por oportunidades. Tipo, às vezes você precisa, se o recém-nascido estiver calmo e não estiver chorando, você fazer logo o exame, na grande maioria das vezes, você examina logo o aparelho cardiovascular, porque você vai fazer a ausculta cardíaca e a ausculta respiratória. Porém, aqui durante essa aula, a gente vai falar inicialmente da pele, né? Mas quando vocês estudarem, vocês vão ver que o exame deve ser feito conforme você você tem que aproveitar a oportunidade, quando ele está calmo e quando ele está dormindo. Mas quando se você examinar a pele do recém-nascido, sempre sem roupa. Você não deve fazer o primeiro exame de sapato, de luva, de fralda. O recém-nascido tem que estar sem roupa. E aí vocês vão observar o que na pele? Se a coloração da pele. Se normalmente a pele, o recém-nascido, ele tem a pele rosada, né? E as extremidades, por conta da hemoglobina fetal, né? E as extremidades, elas são cianóticas, o pé e a mãozinha, por conta de uma falta de vascularização. Então, a gente chama de acrocianose. Mas, se você tem uma pele pálida, se você tem palidez, você já vai pensar que ele pode ter tido uma perda aguda de sangue. Ou, principalmente, quando naqueles recém-nascidos que tem descolamento da placenta. Outra questão importante é se tem cianose central ou se a cianose periférica, né? Quando você tem as extremidades cianóticas, você vai pensar na acrocianose, que é um fenômeno que é por conta de uma vasoconstricção, né? Porém, se você tiver uma cianose ou uma palidez central, você vai pensar em patologias relacionadas ao aparelho respiratório, ao aparelho cardiovascular. Icterícia, ela é patológica. O que seria a icterícia? Seria uma pigmentação amarelada da pele, né, e das mucosas. Ela é patológica, principalmente quando ela aparece nas primeiras 24 horas de vida. Se você tem no primeiro exame físico a presença de icterícia, também é um sinal no exame físico de uma patologia, né? É a icterícia patológica. Edema, como o colega falou, o edema o edema palpebral é fisiológico, às vezes o edema dos membros inferiores também pode, mas se você tiver um recém-nascido, um infiltrado, um escleredema, ou então você tem um edema, um infiltrado generalizado, ou você também tem que pensar em alguma patologia, principalmente se você tiver, tipo, hipotireoidismo, eles podem ter edema de membros inferiores, ou às vezes um edema postural, né, por conta da postura, alguma compressão intraútero. Então, esse edema precisa ser descrito.
Equimose, ela geralmente aparece nos recém-nascidos prematuros, né, ou então porque a pele é muito friável, a pele pode aparecer equimose. E também quando ele, por algum, no couro cabeludo, na face, quando ele tem uma apresentação anômala. O milho sebáceo são pequenos pontos esbranquiçados que aparecem na face, e ele pode, que aparece no palato, e às vezes são obstruções de glândula. Então, assim, você pode, é considerado normal. A acne neonatal são verdadeiras pápulas hiperamiadas que aparecem na face, pode ir até o 15º dia de vida, e se deve à passagem de estrógeno. O milho sebáceo, ele aparece na face, acho que eu falei na face, na região geniana, né? E é a obstrução da glândula sebácea. Então, aparecem pontos esbranquiçados no nariz, na asa do nariz, na região geniana, e é considerado normal. Eritema tóxico são lesões multiformes, máculas, pápulas, que aparecem por vezes em todo o corpo do recém-nascido, que se deve a tipo um fenômeno, uma reação alérgica, às vezes até pela exposição da pele do recém-nascido a agentes que causam alergia, tipo produto químico na roupa, né? Excesso de sabão na roupa do bebê, ou então tecidos tecidos que não são macios. Então, podem irritar a pele e desencadear uma reação alérgica. E, às vezes, dá a impressão para a família que é relacionada à picada de inseto. E ela desaparece também dentro de 2, 3 dias, e não tem tratamento, e a orientação é mais você dar o banho, né? Às vezes também a temperatura. Aqui em Petrolina, Juazeiro, na época do verão, né, que a gente agora está numa época mais amena, mas no verão mesmo, as temperaturas são muito altas e eles, às vezes, também apresentam. O vernix caseoso, que é uma secreção branca que recobre todo o corpo do recém-nascido, principalmente nas dobras, que ele não deve ser retirado, né? A finalidade dele é de hidratar a pele do recém-nascido. Então, o vernix, é uma secreção branca, que fica, às vezes, ela vem até misturada com um pouco de sangue, mas que também não deve ser retirado. A mancha mongólica são manchas violáceas que aparecem principalmente na região do dorso, né, na região glútea, e que esse nome ela acontece quando tem mistura de raças, tipo nas raças negras, nas raças no caso amarelas, por isso que chama de mancha mongólica. E o lanugo são pelos fininhos que aparecem no dorso, e acontece mais nos recém-nascidos prematuros. Então, você observa pelinhos finos que se chama de lanugo. O hemangioma, ele pode aparecer, principalmente, está relacionado. Tem os hemangiomas que são planos, que não tem nenhuma patologia, que aparece na face, na região frontal, e tem os hemangiomas que se deve à má formação dos vasos, e que muitas vezes eles estão relacionados até a doenças neurológicas. Aqui a gente tem esse bebê
a imagem desse bebê, que na mãozinha você vê a coloração da mão, para ver a acrocianose, né? E também dá para ver que você tem ainda o edema palpebral. Aqui é uma pele de um recém-nascido, bem prematuro, né? Essa pele aqui, se você vai fazer o capô, ela não recebe... A nota dela é praticamente zero, porque ela é fina, friável. É um recém-nascido bem prematuro. Aqui, ao contrário, você tem uma pele que descama bastante, né? E é interessante que no capô, essa pele, ela vai receber a nota máxima. Enquanto que essa é fina, lisa, brilhante, né? Ela recebe 0. Nessa daqui, ela vai receber 15. Já vê, aqui é um recém-nascido que já houve a queda do corpo umbilical, você vê só o umbigo. Quando você tem o umbigo... e ainda tem a oportunidade de ver que a areola dele, ela tem mais de... Parece ter mais de meio centímetro, de 1 centímetro. E também você vai dar a nota do capô. Aqui nessa região, você tem, da proeminência hospital, você tem na pele, você tem um hemangioma plano, que é considerado normal, que desaparece, às vezes aparece no primeiro ano de vida, não é patológico. E aqui você tem um hemangioma, a mancha mongólica. E ela se localiza principalmente nessa região dorsal, que também, antes do primeiro ano de vida, ela já costuma desaparecer. Nessa imagem, é uma imagem assim, você tem a oportunidade de ver as lesões multiformes. Você vê mácula, micropápulas, em todo o corpo do recém-nascido, né? E você tem também o corpo umbilical, já em processo de mumificação. Essas máculas, pápulas multiformes, é o que a gente fala que é o eritema tóxico. Apesar que as imagens ficam um pouco deturpada, mas quando tem recém-nascido, que ele fica com o corpo todo coberto. E que é uma reação que não tem significado patológico. Isso é que é importante, você saber diferenciar o que tem significado patológico do que não tem significado patológico. Aqui, ó, foi o que eu falei, que são pontos brancos, localizados nessa região aqui geniana e nas asas do nariz, que são obstrução de glândulas sebáceas e também é considerado normal. E aqui, o que vocês acham que é? Está dando para me ouvir? Acne acne. Acne neonatal. É muito... De vez em quando você está com recém-nascido, e as famílias associam a beijo, né? Então, assim, na cultura popular tem uma cultura que fala que quando o recém-nascido... se beijar o recém-nascido, ele fica com essas manchinhas vermelhas. Mas não é. É um excesso de estrógeno materno, e tanto no sexo masculino como feminino pode aparecer. Desaparece em 15 dias e não deve ser feito nada. Como também pode aparecer o aumento da glândula mamária, né? Nas meninas pode haver um pequeno sangramento pela vagina, tudo por conta do excesso de estrógenos que passou da placenta para o bebê. O exame físico especial são os exames dos aparelhos. Você tem dos aparelhos e
e da cabeça, do tronco, né, e dos aparelhos, e das extremidades. Então, em relação à cabeça no recém-nascido, o que é que é importante você avaliar? São as fontanelas, se tem cavalgamento ósseo, então você tanto faz a expressão como palpa, né? Se tem o craniotabes, que eu vou falar, a bossa sanguínea e o cefalohematoma. Em relação ao tamanho da cabeça, você também, claro que a ultrassom hoje ela já faz o diagnóstico, mas principalmente quando você tem uma macrocrania, né? Que pode ser por um aumento do crânio e também pode ser por um aumento da quantidade de líquido, que seria a hidrocefalia, e também pode ter uma microcrania. E pode ter, o crânio, ele pode ser, dependendo do trabalho de parto, dependendo da postura, se o recém-nascido adotou uma postura anômala dentro do útero, tipo gemelar, né, ou então quando o útero é septado, então às vezes o recém-nascido ele fica numa postura anômala e isso vai interferir no formato da cabeça do recém-nascido. Mas, no geral, o que é que quando você observa, você descreve. E, no geral, o que é que você vai examinar? Você vai palpar, né, e vai examinar a fontanela. A fontanela o que é a fontanela? É a junção dos ossos, né? E entre, no caso, os ossos frontal e parietais, você tem a fontanela anterior. E isso, entre o temporal e os parietais, você tem a posterior. A fontanela que precisa estar aberta é a fontanela que é a bregmática, que é a fontanela anterior, né? Ela precisa, e também ela é importante porque se ela estiver deprimida, se ela estiver abaulada, você vai pensar em processos patológicos relacionados ao sistema nervoso central. Você pode medir a fontanela, que você mede com a fita métrica, né? Que normalmente ela mede de 2 a 3 centímetros por 2 a 3 centímetros, mas também não é tão importante o tamanho da fontanela, é importante que ela esteja aberta. Agora, quando mesmo ocorrendo cavalgamento ósseo, o que é cavalgamento ósseo? É quando, para se adequar ao canal de parto, os ossos, principalmente os parietais, eles se juntam, cavalgam, ficam um por cima do outro. Certo? E esse craniotabes, o que seria? Quando você faz a palpação dos ossos do crânio, você observa que tem regiões que você pode estar mais amolecida. Eu não sei se vocês sabem ou já pegaram ou palparam uma bola de ping-pong, né? Já tiveram a oportunidade de palpar uma bola de ping-pong? Ou não? Está dando para ouvir? É aquela sensação de você apertar e ela voltar. Então, é essa mesma sensação que você tem, que se deve a uma falta de calcificação do osso, principalmente os parietais, e que precisa ser dito, precisa ser registrado, mas você só vai fazer o acompanhamento. Não está relacionado a uma patologia que vai precisar a uma determinada patologia, que é esse craniotabes. Aparece mais nos bebês que são prematuros, né? Pode aparecer. Já a bossa sanguínea e o cefalohematoma é bem mais frequente porque eles estão relacionados ao nascimento, né? Ao canal de parto, ao tempo, à pressão que esse couro cabeludo sofreu dentro do canal de parto. E pode aparecer a bossa sanguínea, que é um edema, é um infiltrado abaixo da pele, né? E é importante que a bossa sanguínea, ela não tem limite, tipo, ela pode estar acima do osso parietal, mas ela pode
não está só no parietal, mas também no temporal, né? E geralmente ela é localizada no local da apresentação. Já o cefalematoma não é um edema, é um hematoma. Cefalematoma é um sangramento, um rompimento do vaso abaixo do periósteo. Então, no exame, você vê a diferença. Quando você palpa uma bolsa sanguínea, você tem um edema duro. Quando você tem um cefalematoma, você tem uma tumoração amolecida, né? E ela, por conta dela ficar abaixo do periósteo, ela respeita o limite da sutura. É a diferença. É que é muito importante que você tenha essa oportunidade, de ver e palpar na prática. Mas quando você vê a primeira vez, você sabe fazer a diferença. Não é difícil. Porque o cefalematoma é amolecido, né? É uma tumoração mole. E a bolsa sanguínea é um edema, e às vezes um edema que pode não só acometer um osso, o hospital, mas também pode não respeitar o limite da sutura do osso no hospital, parietal. Pode ser frontal, pode ser... depende muito da apresentação. Então, aqui tem essa foto, e vocês veem que a cabecinha do bebê, por conta da apresentação, ó, ela faz como um capuz. Ela fica aí a gente, vocês vão encontrar um nome, que é um nome em latim, caput sucede. Então, é o edema que fez. Ele fez um edema no parietal esquerdo e no parietal direito. Aqui eu vou aproveitar, vocês têm novamente a orelhinha toda virada na borda superior e a implantação dela. Ó. Aqui está o olhinho, né? Ela está na mesma altura da fenda, onde a orelha se implanta. Essa outra orelha, né? Toda dobrada na parte superior, a implantação, ó, você faz uma linha imaginária aqui. Normal, certo? Se essa borda tivesse, superior da orelha, ela tivesse mais aqui, ó, meio centímetro abaixo, já seria uma implantação baixa. Aqui, nessa imagem, você tem, não dá para ver, mas foi para mostrar que aqui, nessa região, você tem um cefalematoma, porque ela não está como no slide anterior, que tem edema aqui nos dois parietais. Aqui ela é localizada só nessa região, nesse osso parietal. Professor, e a palpação também é... Sim. O tempo para regredir esse edema? Demora muito? O edema, ele é mais rápido. Tipo, às vezes no terceiro dia já ele é reabsorvido. Né? Já o cefalematoma, não, dependendo do tamanho, porque é um sangramento, ele pode ir até 15 dias, né? Precisa de um acompanhamento, tipo, se tem, você relata quando você dá alta ao recém-nascido, e na primeira consulta, que deveria ser feita no sétimo dia de vida, precisa ser acompanhado. Essa consulta da puericultura. E, às vezes, dependendo da quantidade de sangue, ela pode ser reabsorvida e o bebê fazer até uma icterícia, por conta desse sangue que foi reabsorvido, e o sangue vai ser quebrado e vai se transformar em uma bilirrubina que vai impregnar a pele. Aqui somente para vocês verem que aqui você tem um bebê prematuro, ele não é um recém-nascido. Mas, assim, no caso desse prematuro, é apenas para ver que o crescimento da cabeça, ela no primeiro trimestre, tanto no prematuro como no bebê de termo, é o que cresce mais, né? O períneo cefálico. E
E é importante também que no nascimento, quando você vai fazer o exame físico do recém-nascido, você afere 4 medidas, né? Que é o perímetro cefálico, o perímetro torácico, que você passou uma fita métrica em cima do mamilo, o perímetro abdominal, que passa em cima do umbigo, e o comprimento do bebê, certo? Em relação aos olhos, esse bebê também você pode ter estrabismo, que é normal, é considerado normal, e pode ter essa, tipo, quando você tem um crescimento maior do que o normal do crânio, aí você pode ter o que se chama de olhar sopoente, né? Que é quando ocorre um crescimento do crânio, os olhos eles ficam como se fosse semi-abertos. Outra coisa importante seria as hemorragias conjuntivais, que é muito frequente. Eu estou falando que é mais prevalente do que é menos, né? Então, as hemorragias conjuntivais é frequente e a mãe sempre se queixa porque ela vê um sangramento. E essas hemorragias, elas se devem no trabalho de parto, ao esforço que o bebê faz para que ocorra o nascimento. Então, às vezes, pode haver, dependendo se é o tempo, a demora que ele fica no canal do parto, pode ocorrer a hemorragia, né? E o reflexo vermelho do fundo do olho, que hoje é o teste do olhinho, que é obrigatório, né? Que é ser feito nas maternidades, que você, com oftalmoscópio, você testa para você verificar de todo recém-nascido se tem se o reflexo vermelho está presente, porque se ele não estiver presente, o que pode ocorrer é que ele tenha, principalmente em patologias, como catarata congênita. Então, é obrigatório, por lei, se fazer o teste do olhinho, todo recém-nascido em toda a maternidade. Agora, vai ter serviço que às vezes ele não faz e que ele encaminha com a solicitação, mas que deve ser feito em todo recém-nascido. Aqui é o estrabismo, que depois, geralmente ele ocorre quando ele fixa o olhar num ponto, mas que é fisiológico, que pode ser, não considerado normal e que só precisa ser acompanhado, e que antes do primeiro ano de vida ele desaparece. A gente viu a cabeça, agora a gente vem para o tórax. No tórax, lá quando ele nasceu, você já palpou a clavícula, né? Porque por conta do nascimento normal, o maior diâmetro é de um ombro ao outro, né? E pode acontecer, dependendo se é um bebê grande, macrosômico, pode acontecer que ele possa ocorrer uma fratura de clavícula. E como é que você sabe que fraturou? Quando você palpa a clavícula, você sente uma crepitação. E aí você confirma com raio-x. O engurgitamento das mamas, que eu já falei, que é por uma passagem de estrógeno materno, então as mamas podem estar engurgitadas, isso é considerado normal. A respiração do recém-nascido, que ela é uma respiração irregular, você não tem uma respiração regular, um ritmo regular. Então, às vezes, ele faz pequenas pausas, né? Depois ele acelera. Mas é importante que no nascimento e no primeiro exame, você afira a frequência respiratória, que é considerada normal até 60 impulsões respiratórias por minuto. É importante também que você observe o tórax para você observar se tem esforço respiratório. Tipo esforço que é esforço respiratório. São as tiragens. Tiragem subcostal, tiragem intercostal, tiragem de fúrcula. Então, a inspeção do tórax do recém-nascido às vezes, é muito mais importante do que a própria ausculta. A ausculta, porque a ausculta do tórax do recém-nascido, ela é pobre, ela não é rica em ruído, certo? Deve realizar a ausculta cardíaca, né?
principalmente pesquisando sopros, para afastar uma cardiopatia, e também a frequência cardíaca, que ela é considerada normal até 160 batimentos por minuto. E palpar os pulsos femorais. Quando eu faço exame de recém-nascido em alojamento conjunto, mesmo já tendo muito tempo, às vezes a gente tem uma certa dificuldade de palpar o pulso femoral. Mas é importante, quando você não conseguir palpar, você pensar que pode ser um sinal de uma coartação da aorta. Mas, assim, não é na minha experiência, na minha prática, ele vai ter também outros sintomas e outros sinais. E, na verdade, o pulso femoral é importante palpar, mas muitas vezes você não consegue palpar. E é um recém-nascido normal. Você vem para o abdômen, né? É muito importante a forma do abdômen. Como é a forma do abdômen do recém-nascido? Ela é globoso. Ele não tem a forma, ele não é plano, ele é globoso, né? E você vai observar se tem distensão abdominal. O cordão umbilical, que eu já falei que no cordão umbilical você tem 2 artérias e uma veia. Palpar as vísceras, se tem. Se você tiver um recém-nascido com um abdômen volumoso, muito provavelmente você pode ter um aumento de uma víscera, né? Que o fígado ou o baço. Algumas patologias, como as doenças congênitas, podem ocorrer o aumento do fígado. Aqui seria no exame, quando você está examinando o abdômen, mas seria da região inguinal, né? Você tem as hérnias, né? Tem hérnia umbilical e hérnia inguinal. A hérnia inguinal é importante porque toda hérnia inguinal ela é cirúrgica. Claro que não é uma cirurgia de urgência, né? Ao nascimento, a não ser que essa hérnia se encarcere, fique encarcerada, mas ela é cirúrgica. Já a hérnia umbilical, ela, quando o bebê ele vai crescendo, se desenvolvendo, a parede abdominal, ela vai ficando fortalecida e a tendência dela é fechar. Também não é, na grande maioria, não é cirúrgica. A hérnia é abdominal, a hérnia inguinal é cirúrgica. Aqui vocês têm a foto do coto umbilical, né? Aqui tá apenas, já foi quando foi cortado, foi clampeado o lado do bebê, né? E importante falar na questão a forma também do abdômen, né? Que você está vendo que é o abdômen globoso. A higienização desse coto é muito importante, com álcool a 70%. Após toda troca de fralda. Vai ter serviço que você vai ver de 6 em 6 horas, mas é importante e orientar a mãe como higienizar esse coto, né? Que aí ele está clampeado com a pinça, mas que ele vai ser clampeado com um clamp. Em relação à genitália, sempre examinar e descrever genitália masculina e genitália feminina. Na genitália masculina, você vai ver se você tem a uretra, a posição da uretra, pensando em patologias como hipospádia, epispádia, vai ver se os testículos estão tortos, né? E a genitália feminina, os recém-nascidos normais, você vai identificar principalmente a presença se não tem hiperfuração do ímã. É importante você examinar já ao nascimento e depois na puericultura, porque muitas vezes as meninas ficam sem ser examinada e aí esse diagnóstico só vai ser feito quando ela menstrua. A crise pubertária do recém-nascido foi aquilo que eu falei. O aumento o acne neonatal, o aumento da glândula mamária,
o sangramento nas meninas, então faz parte da crise pela passagem de estrógenos maternos. Em perfuração anal, que você apenas vai descrever se o bebê eliminou metformina, ou se ele, ou se na inspeção você verificou que o ânus era permeável, antigamente passava sonda, hoje não, se faz mais isso, e a presença de cristais, que você descreve como cristalúria, que são nas primeiras diureses, urina do recém-nascido, quando ele apresenta as primeiras diureses, pode apresentar uma coloração vermelha atijolada, né? Que representam cristais no trato urinário do recém-nascido, que também é considerado normal. Aqui a gente tem a genitália masculina, né? E você verifica que pode, os testículos, é importante você verificar se os testículos também são tortos, né? E em relação ao prepúcio, se não me engano, 95% dos recém-nascidos, eles têm a glândula coberta pelo prepúcio. E também é considerado normal antes, se falava em cirurgia, mas hoje não. Você apenas é importante orientar a mãe lá na puericultura como fazer a higienização, né? Afastar o prepúcio e higienizar a glândula do recém-nascido. É importante os membros, né? Você vai identificar como a postura do recém-nascido, ele fica em posição dos membros superiores fletidas e os inferiores semi-fletidas. É importante que você realize a extensão e verifique se não tem, se eles são simétricos, principalmente os membros inferiores. Em relação à paralisia, a mais frequente, que é por conta do toque traumatismo, são as paralisias braquiais, né, que por conta do estiramento do nervo braquial, mas que e que o sinal clínico mais importante é porque o braço o membro superior do recém-nascido, ele não se encontra, ele se encontra em extensão, hipotônica, ele não se encontra fletido. A pseudoparalisia de Parroque também é outro tipo de paralisia que ocorre quando o bebê ele já tem uma sífilis congênita, que também você vai associar ao exame laboratorial, e um sinal que você faz uma abdução, uma flexão dos membros inferiores sobre a coxa, sobre o abdômen, e faz uma abdução. E aí o que é que você vai observar? O que é o sinal de Ortolani? É quando você sente uma crepitação da cabeça do fêmur, quando ela não está bem encaixada na bacia. Então, quando você faz essa abdução, aí você sente uma crepitação em sua mão. Eu vou mostrar uma foto aqui que vai ficar mais fácil de explicar. Aqui você tem as malformações, né, que aqui seria os dedinhos extranumerários, e aqui a sindactilia. E aqui é a manobra de Ortolani. Você segura as perninhas do recém-nascido dessa forma, faz uma flexão e depois uma abdução, e você vai sentir um clique, né, quando você faz essa abdução, que é sinal que é uma subluxação. Não é uma luxação ainda, mas esse exame aqui é muito importante, porque se não é detectado essa subluxação, essa criança, inclusive eu já vi,
casos de crianças que tinham a subluxação, que não foi corrigida, e aí ela fez uma luxação realmente, e quando você foi fazer, quando o diagnóstico foi feito, a criança já estava claudicando, né? Foi feito porque a criança começou a ter alteração na marcha. O exame neurológico, que foi feito, que a gente falou no início, você tem, que é importante, o choro, o tônus, a postura e os reflexos. Esses reflexos, eles são reflexos primitivos, são reflexos que mostram que se esses reflexos eles estiverem alterados, poderá ter alterações no desenvolvimento dessa criança. Então, se você tiver uma criança que não tem apreensão palmar e plantar, provavelmente essa criança tem uma alteração neurológica, né? O reflexo de Moro, que é aquele reflexo do abraço, que você toma os braços do recém-nascido e dá um pequeno e solta assim em cima do leito, né? E aí ele abre os braços e depois ele fecha, que a gente chama um reflexo do abraço. A sucção, que é muito importante que é um reflexo importante que entra para que a ordenha do leite seja realizada de forma efetiva. A busca, que é o bebê buscar o peito, se ele não tiver reflexo de sucção nem de busca, ele não mama. E o reflexo da marcha, que é um reflexo também primitivo, e o reflexo... Tem reflexos que são relacionados à sobrevivência do recém-nascido, sucção e busca. Se ele não tiver busca, não tiver sucção, ele não vai mamar. E você vai ter que identificar a causa dessa ausência do reflexo. O reflexo, a marcha reflexa, que é você apoiar a palma da planta dos pés, né, numa superfície firme, e ele desenvolve uma marcha. Também o reflexo cutâneo plantar é um reflexo que não vai interferir, tanto na questão na sobrevivência desse recém-nascido. Aqui você tem preensão, como é que você testa o reflexo de preensão. Aqui foi o plantar, aqui foi o palmar. Ó, aqui novamente a cabecinha do recém-nascido lateralizada. E os braços sempre sendo fletidos. Novamente as mãos fechadas, a cabeça lateralizada. E esse aqui é o reflexo cutâneo plantar, que quando você estimula nessa região do calcanhar para a planta do pé, ele apresenta uma abertura, né, dos dedinhos, que a gente diz que tem um babisco positivo. Esse reflexo é normal no recém-nascido, mas se você vai pesquisar depois com o bebê com 3 meses e ele ainda apresenta, é patológico. Então, assim, eu vou orientar vocês, eu vou dar uma... Eu corri um pouquinho, porque aí eu fiquei preocupada com a hora, né? Mas eu vou dar uma referência para vocês estudarem, que é um manual do Ministério da Saúde. O Ministério tem 4 manuais, então vocês não vão ter dificuldade para estudar, porque você pode ter acesso a ele na internet. E eu oriento que vocês estudem. Se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar. Passa para Vitor me passa. É melhor, eu acho melhor assim, porque se muitos ficarem falando, talvez eu não vá responder, e no caso do representante fica melhor, passando para o representante as questões, certo? E vocês
assim, vocês têm alguma questão, quer fazer alguma pergunta? Professora, eu tenho uma Tá dando dúvida. para ouvir? Da- Sim, tá- diga. A gente tem aula com a senhora amanhã, não é isso? Não, amanhã, quinta-feira? Sim. Não. Tem não, né? Acho que eu confundi aqui. É, Porque parece que na quinta-feira você tem aula de medicina da mulher. A aula de vocês seria, no caso, você só tem aula teórica, né? Conosco. Então é só na quarta-feira. é isso mesmo, professora. É só na quarta-feira. Né? Foi mal. A próxima aula vai ser nesse mesmo horário. Lá no, eu vou ficar mandar para vocês capurro, o gráfico de classificação do recém-nascido, e vou mandar também o PD. No próximo horário, vai ser no mesmo horário, vai ser comigo, né? Porque lá no PD está com a professora Naísa, mas ela já fez um acerto com o Vitor, né? E ela já passou para mim, então vai ser nesse mesmo horário. E eu vou ver se eu consigo fazer esse meio institucional. Se não, eu já faço o cálculo. Eu divido a aula em 1 hora, mais ou menos, a gente para, e aí, como a gente fez hoje novamente. Certo? Ô, professor, e se a senhora não conseguir fazer o e-mail institucional, qualquer coisa eu posso lhe mandar o link, porque eu fiz pelo e-mail institucional. Aí não tem limite de hora. Qualquer coisa, se a senhora não conseguir, eu posso lhe mandar o link e a senhora entra e não vai ter o limite. Então, ó, não tem problema, porque fica mais melhor. Pode manter, sem problema, pode. Então fica acertado assim. Pronto, professora, tudo bem. Então. Certo? Professora, Então, esse manual que a senhora falou é o manual de atenção à saúde do recém-nascido do Ministério da Saúde? Pronto, Beleza. ele é o número 1, né? Que vocês até que vão, algumas coisas vocês vão utilizar por ele, alguns conteúdos. Né? Aí eu já oriento a vocês a estudar o capurro, né? Porque o próximo assunto o reanimação neonatal, que aí a gente vai estudar por um artigo também da Sociedade de Reanimação Neonatal. Mas o exame físico do recém-nascido é por esse manual, certo? Aí você já assim, a fonte de referência é ele. Tem também o exame físico no Tratado de Pediatria, mas eu acho do Ministério mais didático para vocês estudarem. Certo? Tem mais alguma coisa? Tem uma aluna que acho que ela está aqui. Eu estou vendo a foto dela aqui, Carol. Acho que foi Carol que Xavier que mandou. Aí eu li seu texto rápido. Eu vou pensar, porque assim, esse período ele está tudo muito modificado. Quando a gente pensa que é de um jeito, sai de outro. Tá entendendo? E daqui para lá, eu sei que você está com dificuldade, daqui para lá eu vou ver como é que a gente pode fazer. Porque a segunda opção que você tem, porque se você combina com a turma e a turma aceita, aí a gente pode até pensar, mas isso é mais para frente. Mas a segunda opção seria você faz a prova de reposição. Eu acredito que eu não sei se você vai, né? Mas aí eu vou olhar com calma, assim, eu não posso responder ainda, porque eu só fiz dar uma olhada, assim, você. Eu sei da sua dificuldade, né? São muitas dificuldades que vão surgindo.
Mas, assim, eu vou ver o que é que vai ficar melhor para todos, certo? Eu não vou... Claro que se tiver uma... Vai ser a segunda prova, né? E aí a gente vê como é que pode ser feito. Às vezes até tem que mudar, porque choca, quando chega já no fim, aí às vezes choca várias provas, várias avaliações em uma semana. Então, às vezes até mudar a data da prova, a gente chega a mudar, dependendo da época. Entendeu? Então eu vou ver direitinho e depois eu converso com você e com o Vitor. Certo? Pronto, então, por hoje é só, né? Se tiver mais alguma coisa, alguma demanda, eu vou mandando para vocês. Vocês vão ter também umas atividades assíncronas, mas essas atividades mais lá na frente, né? Que aí eu vou programar e já vou encaminhando para vocês, porque também eu vou passar uma época e vou ficar sem estar, porque eu estou de férias desse período da Univas. Então, vai ficar uma época só a professora dando aula para vocês e depois eu volto. Certo? Em setembro eu volto. Mas até aí a gente vai conversando. Mas a próxima semana eu ainda estou com vocês, certo? E o conselho que eu dou é que vocês não acumulem, porque se é difícil você aprender com a teoria e com a prática, imagine só na teoria, né? Então, que vocês, isso aqui para mim, não é a forma assim, mais didática de vocês aprenderem, né? Você está fazendo só exposição, é muito complicado, mas, assim, o que eu digo é que vocês busquem, pesquisem, olhem, estudem, porque o conhecimento ele se dá você não vai... Pode ser que esteja sendo o primeiro momento que vocês estão tendo contato, aprendendo esse conteúdo. Então, o conhecimento vai se dando por oportunidades. Quanto mais você estudar, mais pesquisar, mais a chance de você ir sedimentando esse conhecimento. Isso aí é uma questão que eu já tenho bem... Isso já é bem... E sempre, quando a gente dava essa disciplina, a gente procurava a aula prática, ela não é um estágio, né? A aula prática é uma contextualização da teoria com a prática. E, com certeza, o conhecimento, a aula prática, ela tem muito mais vantagens em termos de aprendizado do que uma aula teórica, né? Dessa forma. Isso aqui é apenas um norte. E aí vocês têm vídeo, vocês têm acesso à internet, vocês têm artigos, né? Antes você estudava apenas com um livro, né? Às vezes você não tem nem um livro para estudar, mas não, hoje você tem muita oportunidade, então vocês busquem o máximo que vocês puderem. Para quando vocês chegarem na prática, vocês puderem já ter um certo conhecimento para poder ficar mais fácil, porque às vezes quando você chega na prática, na minha experiência, eu trabalho no hospital, tem residente. O que acontece, às vezes, é que você, sou preceptora, né, de residência. Aí, o que é que acontece? Às vezes, você vê a prática e não tem tempo de estudar a teoria. Então, já que tem tempo de estudar a teoria, vocês aproveitem. Tá? Então, é só, né? A gente vai encerrando. Até que foi rápido, né? 12h02. Todo mundo eu espero que todo mundo vá almoçar agora, né? Está todo mundo com fome. Obrigada, professora. Obrigado, professora. Boa tarde. Tá bom. E eu espero que essa pandemia passe logo, né? Para que a gente possa voltar ao estilo normal de dar aula, que é bem mais normal, né? Mas enquanto não pode, a gente vai
fazendo o que for possível. Tá Tchau, certo? professora. Boa tarde. Boa tarde para vocês também. Tchau, professora. Boa tarde. Obrigada. Tchau, professora. Boa tarde. Boa tarde.